Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Opinião Segura, aqui diretamente do COP Internacional 2025, no São Paulo Expo, onde estamos tendo a oportunidade de entrevistar os players do mercado, os maiores especialistas e autoridades que estão aqui na feira visitando. Lembrando que a gente recebe o apoio da Axon, da Ubrix e também da Flash Engenharia. O nosso convidado aqui é um amigo de longa data que a gente acompanha já há bastante tempo, uma autoridade no mundo das telecomunicações do campo da segurança pública. Tenho a honra de apresentar para vocês aqui meu xará, Luciano Castilho, que é agente de comunicações da nossa querida Polícia Federal. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, meu xará. Satisfação em estar aqui com o senhor, com todos os seus ouvintes, com os seus internautas. Estamos aqui para tratar do assunto comunicações críticas e operações policiais, um assunto tão instigante que é fantástico para todos nós, né? E Luciano, rapaz, esse assunto é muito instigante, inclusive o Luciano também é painelista aqui do evento, justamente pelo seu destaque nessa especialidade tão rara. Quem milita aí no campo da atividade policial sabe como são pouquíssimos os policiais que entendem, né, e que labutam nessa área. Então, geralmente em uma corporação a gente vai ter aí um, dois, no máximo três grandes especialistas, sim, né? São os abnegados de cada são área. apaixonados, e sim, todos sim. eles são muito apaixonados, sim, né? Eu tenho um colega da minha turma lá, que é coronel da PMDF, Coronel Cuevas, que é um grande apaixonado, e confesso a você que passei a minha carreira praticamente toda sem saber da importância, mas foi justamente na minha ida para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, trabalhando lá com o Coronel Ângeles, que é um cara que gosta muito dessa área, e justamente por debater inúmeras questões que interessam a segurança pública como um todo, né, no campo das telecomunicações, e é interessante porque quando a gente está falando desse assunto, aí já vem à mente e desperta o senso comum aí do cidadão, né, do HT, do radinho, e fala, pô, mas isso aí é meio que passado, né, pô, o cara tem um celular, será que precisa disso? E aí a gente vai se convencendo, e quando vai se especializando um pouco mais, a gente percebe que, muito pelo contrário, cada vez mais nós somos dependentes disso, né, meu velho? É verdade. Uma analogia que eu costumo fazer nas minhas palestras, nos meus eventos em que eu sou convidado, nas minhas tribunas, é a seguinte: imagine se a gente trocasse as viaturas policiais por carros de aplicativo. Muita gente ia dizer, nossa, mas que bobagem que é isso? A gente vai deixar a nossa segurança na mão de um terceiro, o modus operandi das forças de segurança pública na mão de um terceiro? Pois é, meu amigo. Mas todos nós temos um grupinho do WhatsApp cheio de polícia lá, e muitas vezes trocamos a comunicação crítica, a comunicação operacional, a comunicação profissional por esse tipo de solução, que, embora tecnologicamente pareça mais prática, mais evidente, não é a ideal, não é a profissional. Primeiro passa para o cidadão uma ideia de amadorismo e que não convém em nada com as forças de segurança pública. Então já começa por aí, né? Embora seja fácil, não é o jeito certo. Não, e o que você falou é muito perigoso. Eu tenho certeza que alguns colegas policiais já passaram por isso. Às vezes o colega está lá no grupo, tem um determinado número, há uma mudança de número, sim, ou uma falha qualquer, e aí você tem um indivíduo que está no grupo recebendo informações, e às vezes o responsável, né, só descobre lá na frente que tinha um intruso, entre aspas, meses ou até anos, né? Sim. Lendo tudo que estava sendo postado. Então isso é um perigo imenso, né? É verdade. Quando a gente trata de maneira amadora algo que é sigiloso, algo que é profissional, a gente está expondo de uma maneira muito grande o modus operandi das forças de segurança.
Então, muito se fala na segurança do sigilo, mas, por outro lado, a gente usa de ferramentas, muitas vezes, amadoras, que, embora seja tecnologicamente mais fáceis, mais próximas da população, mais próximas do nosso dia a dia, de uma maneira errada. Isso é perigosíssimo, né? Não, e Luciano, veja bem, nossos colegas que são policiais já se defrontaram com situações, sobretudo operando em locais com grande massa de pessoas. Todos nós sabemos, quando a gente vai para um show, um estádio ou uma manifestação, a quantidade de pessoas naquela localidade faz cair a internet. É muita gente acessando ao mesmo tempo. Por melhor que seja a sua internet, ela vai cair. E aí o que acontece? O operador de segurança pública vai confiando na internet e vai ficar sem comunicação. Então, é um ponto crítico, né? E aí o cara fala, pô, mas a internet hoje está avançada, tem 5G e tal. Mas se você ficar achando que você vai se comunicar pelo WhatsApp ou pelo telefone em momentos críticos, é muito complexo. Não, é muito complexo. Um exemplo que eu gosto de dar a respeito disso é um estudo feito pelo coronel Jeffrey Fisher, a respeito dos primeiros movimentos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Os senhores vão lembrar, o senhor vai lembrar, que mesmo a Ucrânia sendo menor, em termos instrumentais, em termos de quantitativo de pessoas, ela levou uma certa vantagem nos primeiros momentos desse conflito. E por quê? A Rússia foi lá e bombardeou uma estação de TV da Ucrânia e achando que isso ia neutralizar a comunicação para a população. Isso podia ser verdade há 30, 40 anos atrás, que somente a TV era fonte de informação. Hoje, a informação é de muitos para muitos. Francis Bacon já fala isso, né? Então, nesse diapasão não adiantou nada. Aí a Rússia foi lá e bombardeou a infraestrutura de telecomunicações 4G da Ucrânia. Aí beleza, neutralizou a comunicação. Só que muitas das soluções que estavam sendo empregadas pelos soldados russos eram soluções que rodavam em cima da internet. Eles tiveram que sair do seu modo primário para o seu modo de alternativo ou de contingência de comunicação, que era um modo analógico ainda, sem qualquer tipo de criptografia. E isso ofereceu para a inteligência ucraniana uma forte vantagem naquele momento. Então, depender da internet, depender exclusivamente da tecnologia, não vai salvar ninguém. Já coloca isso, Sam McFit, né, nas novas regras da guerra, na regra número 2 lá, que a tecnologia por si só não vai salvar ninguém. E, Luciano, além dessa questão de que o rádio, tradicionalmente, como nós conhecemos, ele é importante para a segurança pública, e a gente vê em alguns filmes aí, né? A gente assiste alguns filmes em que a gente percebe que, em virtude de um incidente, e cada vez mais os equipamentos estão dotados de chips em determinadas catástrofes que a gente assiste no filme. E aí, você não consegue ligar o carro, você não consegue ligar o telefone. E aí a gente vê as pessoas resgatando, por exemplo, veículos antigos que não tem chip, que não são chipados. Você vê pessoas tentando resgatar aparelhos de comunicação via rádio, né? Então, tem esse fator crítico também do backup. As forças policiais, mesmo se utilizando das melhores tecnologias de comunicação, embora saibamos que essas tecnologias, todas elas estão incorporadas ao rádio que hoje o policial usa na rua, mas ele precisa ter um módulo básico ali, e aqui eu me recordo, inclusive vou entrevistá-lo aqui novamente, Coronel Garay, que é do Rio Grande do Sul, ele falando que quando aconteceu as enchentes, o filho dele é capitão, e ficaram sem energia, sem comunicação. E ele me mostrou uma foto do filho dele com outro policial com uma lanterna iluminando um mapa para que eles pudessem percorrer
as ruas que estavam alagadas para salvar vidas. Então, uma situação crítica em que a gente percebe que aqueles meios mais tradicionais, eles precisam... Então, no mínimo, a gente tem que ter como backup nessa comunicação. E isso, doutor Loyola, passa pelo planejamento. Nós estamos muito acostumados que, como a tecnologia está muito próxima da gente, achar que você não precisa parar e planejar isso. Porque se você vai para uma situação crítica, como essa que o senhor citou no Rio Grande do Sul, como tem tantas outras no Brasil, a gente vai ter um grande evento agora que se avizinha também, não dá para fazer algo sem planejamento. O planejamento é essencial para a atividade policial. E nós estamos chegando agora com uma geração que ela já foi nascida no ambiente tecnológico. Então, a impressão que dá é que a tecnologia vai resolver sem que seja necessário habilidade, capacitação, planejamento, e isso continua sendo essencial. Porque o diferencial vai ser nesses grandes eventos, nessas catástrofes, nessas situações de alto risco que o senhor está citando. E, Luciano, é até bom falar contigo como policial, né, como integrante de uma instituição com atuação em nível federal, porque é um outro ponto. Nós estamos falando cada vez mais, e há necessidade cada vez mais das forças policiais elas operarem, das instituições integrantes do sistema de segurança pública e até também de justiça criminal. A gente tem o Ministério Público, o GAECO, dessas instituições atuarem de forma conjunta, e nessas atuações elas precisam ter uma comunicação também conjunta. E a gente sabe que tem diversas empresas, diversas mecânicas, protocolos, né, institucionais. E a gente está aqui numa grande feira em que temos a oportunidade de conhecer diversas tecnologias. E, obviamente, cada força compra a sua, né? Municipal, estadual, federal. O Fundo Nacional de Segurança, o Ministério da Justiça tem procurado se articular no sentido de fazer com que cada vez mais as instituições policiais elas adquiram equipamentos e tecnologias que elas se conversem, para que numa atuação não atuem de forma isolada. E falando sobre isso agora, me veio à mente um incidente que aconteceu, infelizmente, aqui no estado de São Paulo, em que o policial militar tirou a vida de um colega da Polícia Civil em uma ocorrência, porque eles não sabiam que estavam operando no mesmo terreno e se confundiram. Houve uma confusão e, infelizmente, nós perdemos um colega. Sem dúvida. E isso tem a ver com comunicação. Tem. Né? Duas instituições, alguns agentes de forças distintas operando no mesmo terreno, e um enxergou no outro colega numa situação que é uma tragédia, fogo inimigo. E aconteceu aquele incidente. Isso perpassa também a questão da importância de uma comunicação integrada, né? Com certeza, com certeza. Aqui a gente tem dois pontos, né? Um é essa necessidade que o senhor falou da integração das forças. Nós não temos mais espaço para redes de comunicação do órgão A, do órgão B, rede da Polícia Federal, rede da Polícia Civil, rede da Polícia Militar. Isso não pode existir mais. A tendência, e é uma tendência até internacional, que se tenha redes de comunicações de segurança pública, rede de comunicações estatais. Né? O Estado do Rio de Janeiro tem já sua coordenação de comunicações críticas e diversos órgãos atuam ali. Então, as necessidades de integração, sem dúvida, passam pelas comunicações. E, infelizmente, que nem o senhor falou, são vários os fatores. Nós temos fatores tecnológicos, fatores organizacionais, tem vaidades, tem um monte de questões políticas. Então, e isso acaba sendo um obstáculo que precisa ser vencido para que isso de fato aconteça. A tecnologia permite diversas interoperações, mas também elas não são perfeitas. Ela não existe em comunicação, que eu digo que é uma bala de prata.
que vai resolver todos os problemas de toda a segurança pública, de todas as ações, até porque a gente tem um país de dimensões continentais, com diferentes biomas, diferentes necessidades, e comunicação é, antes de tudo, onda eletromagnética, né? E que vai ter um comportamento diferente nos diversos ambientes. Isso passa, mais uma vez, por planejamento e, claro, capacitação e habilidade dos operadores que precisam entender que a tecnologia pode ajudar, vai ajudar, desde que haja planejamento, desde que haja capacitação e treinamento. É que nem o uso de qualquer outra arma de fogo. Vai precisar treinar. E, Luciano, tem uma questão também que é a questão da economicidade. Falo isso, estou em Brasília, Distrito Federal. E aí você percebe redes de segurança pública operando no mesmo terreno e às vezes até uma incidindo sobre a outra e causando problemas de comunicação, porque elas estão na mesma região e de forças distintas, né, estadual, no caso do Distrito Federal, e federais do PRF, né? E a gente indaga, né? Porque essa comunicação é cara, não é barata. Então, nada mais lógico do que acordos entre essas instituições para que elas se utilizem, porque é muito caro manter esse parque de comunicação. Hoje nós temos, no caso da PMDF, a PMDF investiu muito em telecomunicação, Sim. tem vários pontos distribuídos no Distrito Federal inteiro, que ela pode beneficiar as diversas forças que operam naquele terreno. Mas outras forças, como a PRF, também têm as suas instalações. Então, é importante a gente começar a ter uma análise econômica da segurança pública. Vou dar um exemplo. É lógico que a gente entende que cada força tem que ter a sua academia, mas no Distrito Federal, ele há um custo de manutenção. Você tem a Academia da Polícia Militar, a Academia da Polícia Civil, a Academia do Bombeiro, a Academia da PRF, a Academia da Polícia Federal. Eu acho que eu falei todas. 5 academias com estruturas distintas, com um gasto, porque é um gasto para o Estado, né? Então, é lógico. Não tem como, mas você pode integrar cursos, misturar, né, até para promover a integração. E eu acho que é isso também em relação à telecomunicação. A gente precisa compartilhar aquilo que a gente tem para as outras forças, né? Exatamente. Compartilhar é a palavra-chave de comunicação. Comunicação é isso, vem do latim communicatio, ação de tornar comum. Tornar comum é compartilhar. Então, a partir do instante que a gente passa a compartilhar, a gente tem efetividade na comunicação, isso em todos os níveis, no tático, no estratégico, no operacional, né? E nesse novo momento de era que nós estamos vivendo, que é a era da informação, do caos, uma sociedade hiperconectada, né? O que precisa ser dito é o seguinte: se a gente pegar lá em Arte da Guerra, conhecimento é poder. Isso Sun Tzu já colocava dessa forma. Mas o general McChrystal já atualizava essa frase na era da informação para compartilhar conhecimento é poder. Ou seja, o poder estatal hoje está em compartilhar, em se comunicar, em integrar as forças de segurança. Não, e é importante mencionar que hoje a tecnologia permite que esse compartilhamento ele preserve informações e conteúdos que precisam ser preservados, né? E aí a gente está falando a questão da investigação criminal, né? Então você pode modular o equipamento, a estrutura, para preservar determinados conteúdos e determinadas informações, se utilizando da mesma rede, né? Sim. Não é isso? Eu chamo isso de domínio da informação. Tem informação que, para ser segura, precisa ser compartilhada. Tem informação que, para ser segura, precisa ser sigilosa, retida. Então, isso passa pela segurança. Compartilhar e reter. Isso é domínio sobre a informação. Luciano, tem um grande problema que a gente percebe e que a gente precisa enfrentar e conversar sobre isso,
que é a questão do compartilhamento também de dados, né? A gente até brinca, né, que cada polícia tem o seu dado e não quer compartilhar. E às vezes o dado, você encontra ele em fonte aberta. Sim. E o cara não quer compartilhar, porque é lógico, a gente sabe que tem alguns dados sensíveis que é perigoso ser compartimentados, né? Infelizmente a gente tem notícias, né? E o crime organizado, ele está em todas as esferas de poder, infelizmente. Mas a gente precisa entender que cada vez mais esse compartilhamento que vai permitir que as forças policiais, de fato, façam um enfrentamento adequado do crime. E digo isso porque, no caso do Distrito Federal, que é o exemplo prático que eu conheço, em que a gente esteve desenvolvendo nos últimos 2 anos um projeto de integração na comunicação e também nos dados. E a gente, ao longo da caminhada, a gente percebe uma dificuldade, e é natural das forças cederem os seus dados, né? E aí, quando a gente começou a fazer esse compartilhamento de algumas informações, sobretudo em virtude da questão das tecnologias de reconhecimento facial e de leitura de placas, em que você começa a rodar como um teste as câmeras, e aí você percebe coisas muito interessantes. Um indivíduo que, por exemplo, tinha comunicação de desaparecido perante a Polícia Civil, apareceu andando normalmente pelas ruas da cidade. E você se indaga a respeito de, será que o cara apareceu novamente e a família não foi lá retirar? Acontece. Mas esse mesmo indivíduo que estava desaparecido, ele passou pelo sistema penal, ele foi abordado pela Polícia Militar, tudo registrado. Então, quando você começou a cruzar as informações da Polícia Civil com a Polícia Militar, com o sistema penitenciário e com o Detran, você percebe que esse indivíduo poderia ser facilmente localizado. Sim. Mas para o cidadão comum que está nos acompanhando, fala, mas isso parece ser lógico. Não é assim? Alguns estados não são assim. Alguns estados já estão integrados. Outro exemplo que eu dou, Polícia Militar do Distrito Federal e Polícia Militar do Estado de Goiás. O DF está dentro, né, do estado de Goiás. Sim. Nós somos rodeados, só temos fronteira com um município mineiro. E o que acontece? Entraram na minha residência, acharam alguns digitais, quando foi feita a perícia, um trabalho excelente da Polícia Civil, num furto na minha residência, a gente não estava em casa, levantaram a digital, fizeram a investigação, e eu conversando com os investigadores, com o delegado, ele falou, Luciano, a gente identificou, mas não consta do nosso banco de dados. Eu falei, mas como é que não? Não, pode ser de outro estado. A gente está achando que é do Goiás. Eu falei, mas vocês não têm? Ele, não, nós não temos integração para saber se esse cara está no banco de dados do Goiás. Eu falei, mas isso não, ele dependendo, um crime mais grave, de repercussão, aí há uma comunicação entre as instâncias e a gente consegue. Agora, esses delitos mais leves não chega a acontecer. É interessante, né? Tem uma frase do meu colega Bettini até assina aqui o prefácio do meu livro. Ele fala assim, né, sobre a integração. Por muito tempo, as forças de segurança não se integravam e tinha alguma coisa assim de nós e eles, né, entre aspas, né, trabalho nosso, trabalho deles. E aí ficava igual Tostines, né, não trabalhavam juntos porque não confiavam, e não confiavam porque não trabalhavam juntos. Perfeito. Né? E a partir do instante que começa a trabalhar junto, começa a haver integração, é que nem uma força especial. Você cria aquele espírito de corpo. E criando esse espírito de corpo, né, é quase uma coisa espiritual da forja de uma força especial, né? Fica um pelo outro. E aí todos ganham. Né? Luciano, eu... obviamente, não posso deixar de falar do seu livro. Recebi um exemplar na minha residência, agradeço muito, autografado, né? Que bom. QSA5, Comunicação em Missão Crítica na Era da Informação e do Caos. Sim. Uma obra que é uma referência, né? Para todo operador de segurança pública. E eu gostaria que você falasse
nessa parte final da nossa entrevista, infelizmente a gente não tem muito tempo, que falasse sobre a sua obra. Bom, QSA5 é um sonho que foi realizado durante a pandemia, né? Eu escrevi ele durante a pandemia. Hoje, o QSA5 está na segunda edição já. Mais de 300 páginas, né? São mais de 300 páginas. Nós temos a edição hoje, que é a segunda edição, ela é feita em português e em inglês, em formato digital e formato livro físico, né? Eu tive a satisfação de uns 2 anos atrás receber uma foto de um amigo que estava num congresso na Finlândia, onde o palestrante lá mostrou o meu livro, e a partir dali eu tive que fazer daí a edição internacional escrita em inglês. E é um livro assim, ó, né? Para quem pensa assim, né, puxa, é um livro muito técnico, eu posso dizer ao senhor que não é fácil leitura. Um livro técnico, né? A proposta é justamente essa, trazer para quem acha que é técnico uma introdução, uma porta de entrada para esse mundo de comunicação. Desmistificar, né? Porque antes de tudo, uma coisa social, ela depende do homem, a comunicação. Né? Nós temos aqui microfone, outro microfone, mas para eu me comunicar com o senhor, nós estamos aqui, um diante do outro. É o meu pronunciar com o seu processo cognitivo de entender. Né? Então, para quebrar esse paradigma que é tudo tecnologia, a gente teve a oportunidade de escrever esse livro. E eu tive uma sorte de dividir cada capítulo com uma história, um evento histórico importante das telecomunicações, e ilustrar cada evento histórico com uma parte da doutrina. Interessante. Então, é quase que um processo jesuítico. Né, que você, bem didático também. Que você tem um evento, uma experiência que é contada, né? Dessa experiência você tira as suas lições e você pega essas lições e leva para campo. É isso que a gente quer de cada operador que lê esse livro. A era da informação e do caos é esse mundo que a gente tá vivendo, e para sobreviver na era da informação e do caos, precisa de muita empatia, de muito entendimento, tá? E muita clareza do que está acontecendo. E é por isso que o título do livro é QSA. Né? Que QSA, para quem entende o código Q, é o nível de entendimento, é o nível a intensidade que se tem de alguma coisa. E 5 é o nível mais alto, né? Então, para você buscar a maior intensidade do que você precisa na comunicação, o melhor entendimento que você precisa na comunicação, você tem que ter um QSA 5. É essa a ideia do livro. Eu conto com a participação de gente muito boa aqui, o Bettini, que eu já citei, o Robson Negrão, que é o gerente de comunicação crítica da Polícia Federal, meu amigo Wagner Mesquita de Oliveira, que foi secretário de Segurança Pública no estado do Paraná, delegado de Polícia Federal também, e conto também com a participação de todos os meus colegas, agentes de telecomunicações, que muito me honram. Assim. E quem quiser adquirir? Quem quiser adquirir, pode me procurar no Instagram, Luciano Castilho QSA5, pode procurar na Biblioteca Policial Store. Na Amazon você tem acesso ao livro físico, ao livro no formato Kindle, e também no livro internacional pela Amazon em qualquer parte do mundo. Luciano, muito obrigado, meu irmão, pela palestra. Poxa, fiquei impressionado. Infelizmente, a gente não tem o tempo que gostaríamos de ter para falar sobre essa importante obra e sobre o seu trabalho. Essa é apenas a entrevista inicial. Quero lhe encontrar em breve, quando for a Brasília, te entrevistar no nosso estúdio lá da UR Move, ou em eventos como esse. Muito obrigado, viu, meu velho? Satisfação é toda minha, é uma honra estar aqui, tá bom? Obrigado, meu irmão. Obrigado. E esse foi mais um podcast Opinião Segura, um episódio especial aqui no COP Internacional 2025, no São Paulo Expo, em que a gente está tendo a oportunidade de entrevistar, com o apoio da Axon, da Flash Engenharia e também da Ubrix, as principais autoridades, personalidades
e especialistas do nível do nosso colega Luciano Castilho aqui no nosso podcast. Forte abraço a todos, fosse honra.